Olá pessoal, me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos curtos para apoio ao curso de redes. Nele nós iremos conhecer o funcionamento do protocolo ARP para a resolução de endereços IP em MAC. Ao final desse vídeo eu espero que você consiga explicar o funcionamento das principais etapas práticas em um processo de resolução de endereços IP em endereços MAC, tanto em uma rede local quanto esse processo em uma comunicação remota. Bom, antes de a gente começar, a gente vai precisar relembrar de alguns conceitos. O primeiro deles é do endereço MAC. O endereço MAC é um endereço de 48 bits. Ele é composto de 12 dígitos em hexadecimal, costumeiramente representado em hexadecimal. Ele já vem gravado na memória ROM da placa de rede, então cada placa de rede tem um MAC único. Como é que a gente pode consultar? Em um computador Windows a gente pode utilizar o comando ipconfig/all. Então, em cada interface de rede vocês vão ver que tem um endereço físico. Esse é o endereço MAC para essa placa de rede. Bom, outro item importante de a gente lembrar é a tabela ARP. A tabela ARP é uma tabela composta por endereços IP e seus respectivos endereços MAC. Ela é utilizada para que a gente consulte um endereço MAC associado a determinado endereço IP e assim a gente possa criar um quadro Ethernet para poder enviá-lo. Em computadores Windows, para a gente exibir a tabela ARP, a gente pode usar o comando ARP-A. Percebam que aí a gente tem o IP e o MAC associado a esse endereço IP. Existe o comando ARP-D, que limpa a tabela ARP. Então, percebam que se a gente abrir o comando ARP-A novamente, para listar a tabela ARP, ela está vazia. Bom, quando realizamos uma comunicação entre redes diferentes, por exemplo, entre a rede do computador A e a do computador C, o nosso roteador passa a auxiliar o processo de comunicação. Mas não é apenas o roteador que tem uma tabela de rotas a serem consultadas. A máquina A tem uma tabela de rotas também. O computador usa essa tabela de rotas para determinar ou identificar se o endereço IP de destino na mensagem faz parte da própria rede ou não. Caso o destino da mensagem faça parte da sua rede, a mensagem é enviada diretamente. Uma das formas que podemos consultar a tabela de roteamento do computador no Windows é através do comando netchat-r. Observe que há uma rota padrão, representada pelo 0.0.0.0, que aponta para o gateway da sua rede, o seu roteador. Assim, toda mensagem que não for direcionada à rede a qual esse computador faz parte, ela será direcionada a esse gateway padrão, certo? E observem que está marcado o gateway padrão e o 0.0.0 como destino, como rota default. Bom, então vamos colocar a mão na massa, não é? Se colocarmos o Packet Tracer em modo de simulação, a gente consegue observar que o tempo meio que para, né? E a cada vez que a gente aperta o botão avançar, o tempo avança uma etapa na comunicação. Então aqui, se a gente entrar no modo simulação, a gente tem esses controles para avançar nas etapas de comunicação, como se fosse em cada momento do tempo. Bom, quando enviamos o ping do computador A para o computador B, observe que é gerada uma mensagem ICMP. O computador A consulta a sua tabela ARP e como não há uma entrada para esse endereço de destino, nessa tabela ARP, é preciso gerar uma mensagem auxiliar. É uma mensagem de descoberta ARP. Percebem? O ping e a mensagem ARP auxiliar. A mensagem de descoberta ARP ela é formada com o endereço IP, com o endereço MAC de origem do computador A, só que ele ainda não tem o endereço MAC de destino. O endereço MAC de destino fica marcado como broadcast de camada 2. Ó, a gente clica na mensagem, percebam que o MAC ele é formado todo por Fs. É o broadcast camada 2. O computador então envia essa mensagem ARP ao switch. Nesse momento o switch ele aprende o endereço MAC de origem do quadro e associa a sua tabela MAC porta. O switch então analisa o cabeçalho do quadro Ethernet e como o destino ele é tudo F, todos os dígitos como F, ou seja, é um broadcast camada 2,
ele envia a todas as suas portas, exceto a porta de origem. Todos os segmentos eles vão receber essa comunicação. Deixa eu avançar. Percebem? Chega para todo mundo. Todos os segmentos eles vão receber essa comunicação, essa cópia do quadro. Mas apenas o host que tem o endereço IP que está dentro da mensagem, ele vai responder. Observe que o quadro de resposta ele tem agora o endereço MAC de origem e o endereço MAC de destino muito bem definidos. Assim, o encaminhamento ele é feito diretamente para o PCA. Né? Nesse momento, o switch ele aprende o endereço MAC do computador B e associa a porta específica. Então, nessa hora, o switch aprende o MAC do computador B e a resposta ela não vai mais como broadcast, porque agora ela já foi construída o endereço MAC de destino como sendo a origem anterior. Bom, agora a gente vai entender um pouquinho do processo de comunicação entre computadores em redes distintas, né? Para uma comunicação remota entre os computadores A e C, no exemplo que está mostrado aí na tela, no primeiro momento o computador A ele verifica a sua tabela de rotas. Uma vez que o endereço do IP de destino ele não está na tabela de rotas e não faz parte da sua rede, ele utilizará a rota padrão que aponta para o gateway default. Bom, então para mandar o quadro para o gateway é preciso conhecer o MAC de destino. Assim, o processo de descoberta ARP ele é executado normalmente e a tabela ARP do PCA passa a ter a entrada do IP MAC do gateway. Agora, o PCA ele deve enviar um quadro com seu endereço MAC de origem e com o endereço MAC do gateway de destino, contendo o datagrama IP com o endereço IP do PCA como origem e endereço IP do PCC como destino. Então, quando a gente envia uma mensagem do PCA para o PCC, percebam que aquele mesmo processo de descoberta ele é realizado, mas dessa vez tentando descobrir o endereço MAC do gateway. Todo mundo descarta a mensagem menos o gateway. Bom, nessa etapa o switch aprende a porta associada a partir do MAC de origem, das mensagens que passam por ele. E a resposta ARP chega ao 31.2. Agora ele já sabe qual é o endereço MAC do gateway e já pode montar uma mensagem com IP de origem como o dele e IP de destino como sendo o IP da rede remota. Vamos avançar aqui para ver. Destinada ao gateway na camada 2, mas na camada 3 ela é enviada para a rede remota. Não é? Chegou. Bom, agora para aprofundar o conhecimento, confiram as próximas aulas, pratiquem bastante. Em caso de dúvidas, aproveitem um pouco do recurso oferecido nesse formato de aula, que é poder voltar o vídeo, assistir novamente, pegar aquele pedacinho que você não entendeu, procurar material complementar, outros vídeos, né? E praticar. Baixa uma simulação aqui desse cenário, cria uma própria simulação desse cenário, testa, né? Verifica como é que estão os quadros em cada etapa. É isso. Caso vocês tenham se interessado, dá uma conferida no resto dos vídeos da playlist. Aproveita para deixar sugestões, críticas, construtivas, enfim, que achar bacana. Tá bom? Boa sorte, bons estudos.